Então você da paróquia São José e do Brasil e do mundo que acompanha aqui o nosso canal, hoje nós trazemos mais uma curiosidade bíblica. Claro que à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, vai se encantando e vai surgindo dúvidas e mais dúvidas. Desde já, coloca o seu like, compartilha esse vídeo e vai fazendo com que mais pessoas descubram a preciosidade e os mistérios da palavra de Deus. Hoje eu trago para você a seguinte pergunta: o que significa dizer Jesus, filho de Davi? Então a gente vai lá vendo mulheres, mendigos, cegos, os fariseus, então boa parte do povo de Israel lá nos evangelhos acaba falando Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí você fica assim, mas espera aí, Jesus é filho de Maria e filho de José. Por que se fala Jesus, filho de Davi? Qual essa importância, esse significado? Então, a gente aí faz memória da figura de Davi. Quem foi Davi? Davi foi um grande rei de Israel e um modelo de rei, mesmo com as suas fragilidades, mesmo com as suas dificuldades, pecados, mas ao longo da história de Israel, ele sempre é lembrado como um rei modelo, um rei que foi fiel e um rei que, claro, acabou fazendo uma aliança, ou Deus fazendo uma aliança com ele. E qual é essa aliança? De que ele não deixaria de estar acompanhando o rei Davi e toda a sua descendência. Acontece que o povo de Israel perde o seu rei, é infiel e acaba sendo deportado num período muito tenebroso, né, que é o período do exílio. E, claro, fica na memória das pessoas a figura de, nossa, nós queremos um rei de volta, queremos aquele que venha nos salvar, venha nos tirar da opressão do inimigo, venha nos defender dos perigos. Então, quando as pessoas ficam carecendo dessa figura desse rei, ou esse protótipo de rei, qual é a primeira pessoa que vem à cabeça? O rei Davi. Então o rei Davi acaba sendo esse modelo. E com essa aliança de Deus que perpassa toda a descendência de Davi, se esperava que o rei que iria salvar Israel, iria trazer a salvação e livrar de todos os perigos e de todas as tribulações, de fato ele deveria ser da descendência de Davi. Ou seja, as profecias, né, inclusive nos livros proféticos nós vemos isso, as profecias apontam que esse descendente de Davi irá ser o rei Messias, o rei que veio trazer a salvação. Então, claro, nós acreditamos que a pessoa de Jesus é esse rei que veio trazer a salvação, esse rei que veio ser o nosso Messias, o nosso Salvador, o que veio libertar a gente de todas as cadeias, de todas as dificuldades. Então, claro, mas para concretizar essa profecia de que o descendente de Davi iria ser justamente esse rei Messias, então, claro, se fez necessário traçar toda a genealogia de Jesus. E aí, claro, o evangelho que traz isso, os evangelhos, melhor dizendo, é o evangelho segundo Mateus e segundo Lucas. E, de um modo muito especial, o Evangelho de Mateus traz logo no primeiro capítulo, a abertura do Evangelho, é uma lista de nomes desde Abraão, que é o pai da fé. Então, Jesus acaba sendo descendente de Abraão, então, pai da fé. E também Jesus acaba sendo descendente de Davi. Por quê? Porque à medida que a gente vai lendo o capítulo 1 de Mateus, você vai vendo nome por nome, até chegar na figura de José e na figura de Maria. E aí a gente acaba percebendo e provando que esse Jesus não somente tem as características do rei Messias, mas de fato ele é o descendente de Davi, certo? Então, respondendo essa pergunta, aí a gente traz uma outra pergunta atrelada àquilo que a gente acabou de partilhar. Mas espera aí, tudo bem, eu já entendi que Jesus é o filho de Davi e que o Evangelho de Mateus, principalmente, o de Lucas também, traz toda a linhagem, toda a genealogia, toda a parentela de Davi, desde o primeiro, lá de Abraão, e Lucas traz desde Adão, até Jesus, ou melhor, até José e Maria, que são os pais de Jesus. Então isso aí eu entendi, tranquilo. Então eu entendi que Jesus é o filho de Davi e já entendi. Mas a pergunta é, e aí quando eu acabo de ler essa genealogia lá no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, o que eu observo? Que os antepassados
praticamente são ligados à figura masculina. Mesmo que o Evangelho de Mateus traga a figura de 4 mulheres importantes na genealogia, mas de um modo geral se tem a figura dos pais. E quando se chega em Jesus, a gente vê José, que é pai de Jesus. E aí você fica assim, mas espera aí, eu sempre soube que José não era o pai biológico de Jesus, mas era o pai adotivo. Por quê? Porque Jesus é filho de Deus, nascido da Virgem Maria e filho de Deus. Então, como é que Jesus pode ser filho de Davi, né? Sendo filho de José? E aí a gente acaba vendo também nos evangelhos que Jesus acaba sendo intitulado como filho de José, o carpinteiro. E aí você fica, mas espera aí, filho de José, o carpinteiro, filho de Davi, se José foi pai adotivo, então como entender essa paternidade de José e essa relação de José, Maria e Jesus? Então, primeiro eu trago para você a questão dos antepassados, né? Então, é muito importante ter a figura dos antepassados para, de fato, legitimar qual é a descendência e de onde vem a descendência de uma figura importante. Então, por isso que tem a lista dos antepassados, principalmente em Mateus e Lucas, que trazem a origem de Jesus. E segundo, claro, Jesus, claro, nesse sentido, como ele é filho biológico de Maria, porque ela concebeu no seu ventre e deu à luz ao menino. Então, de fato, Jesus deveria ser filho de Maria. Então, a descendência teria que vir de Maria e não de José. Então, mas e agora, como sair dessa encruzilhada? A questão é que, na Bíblia, a genealogia ela é praticamente, né, ligada, claro, à figura da mãe, do rei e tudo mais, mas se tem, de fato, a sucessão de reis, e aí tem a figura masculina. E, claro, quando a gente se depara com a genealogia de Mateus, se vê mais uma vez a figura masculina de José, sendo pai de Jesus. A questão é que o evangelista Mateus ele quer focar muito na origem de Jesus e trazer o personagem José como um justo, aquele que cumpre a vontade de Deus. Então, trazer José como pai de Jesus, primeiro ponto, é valorizar a questão de que Jesus é filho de um homem justo, de um homem obediente a Deus, de um homem temente a Deus e de um homem que transcende a lei, que poderia ter apedrejado Maria por não ser o seu filho biológico, ele não ter, né, Jesus como filho biológico, mas ele acaba assumindo Maria em sua casa, acaba assumindo a paternidade e acolhendo Maria porque devido à revelação do anjo. Então ele acaba ou querendo dispensar Maria no silêncio, mas aí Deus intervém e ele mais uma vez, ouvindo Deus, ele acaba assumindo e contribuindo com o plano divino da salvação. Certo? Então, tudo bem, José está lá, José, pai de Jesus, tranquilo, mas como é essa questão de ele ser, de fato, o pai de Jesus? Então, quando levam o menino para circuncidar, né, lá no templo, então, lá no templo e até então, lá na época, não se tinha um teste de DNA como hoje nós temos. Então, quando se leva a criança à circuncisão, é o pai que diz o nome da criança. Então, olha aí. Então, como é o nome do menino? Então, José vai e diz Yeshua. Yeshua ben Yosef. Ou seja, Jesus, filho de José. Então, na circuncisão, quando José afirma que Jesus, ele dá o nome Jesus e fala que Jesus é filho dele, não interessa se ele é adotivo, se ele é biológico, se ele assumiu a paternidade, né? Seja biológica, seja adotiva, não interessa isso. Mas naquele rito, na circuncisão, quando ele fala Jesus é meu filho, ele acaba assumindo a paternidade. Então, mais do que um pai adotivo, José assume a sua vocação de pai. Então não é só um pai que vai colaborar com uma personagem que vai estar à margem, mas pelo contrário. E por isso que foi intitulado São José. E é muito importante, patrono da igreja. Por quê? Porque assumiu plenamente
a paternidade de Jesus, mesmo não sendo seu pai biológico. Então, quando na circuncisão ele assume a paternidade de Jesus, ele acaba assumindo a sua missão de pai e dando a Jesus a descendência ao rei Davi. Então, por isso que lá no Evangelho de Mateus, quando se tem, José, pai de Jesus, ou Jesus, filho de José, acaba que, de fato, José sendo uma peça fundamental, primeiro, porque assumiu a paternidade de Jesus, e segundo, assumindo essa paternidade, ele acaba vinculando Jesus à figura do rei Davi. Então, resumindo, a genealogia de Jesus consta do nome de José porque ele era pai, de fato, perante a sociedade. Não é à toa que os evangelhos nós vemos a figura de Jesus como filho de José, o carpinteiro. Então, respondendo a pergunta, deixa aqui o seu comentário. Se você ainda não entendeu ou tem mais alguma dúvida sobre isso que a gente tratou hoje nessa curiosidade bíblica, deixa o seu comentário, comenta, partilha esse vídeo, coloca o seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho de notificação para pouco a pouco, dia a dia, você acompanhar a nossa programação. Um forte abraço e eu desejo a você que continue lendo a Bíblia, se apaixonando e deixando que venha mais e mais curiosidades ao seu coração. Forte abraço!